Olá, bem-vindos ao 23º episódio do podcast Café Conexão. Hoje recebemos nossa afiliada Luciana Veronese, que é presidente da Confraria Amigas do Vinho, Seção Paraná, há 5 anos. Uma confraria onde o objetivo é muito mais que apreciar vinhos, mas visa também aproximar, apoiar, incentivar o empreendedorismo e o empoderamento feminino, estimulando as mulheres por meio da sororidade. Te convidamos, então, para degustarmos juntos um tema apaixonante, o mundo dos vinhos e o empreendedorismo. Eu sou Cíntia Kitt, diretora do Grupo Conexão Empreendedoras. Com vocês, a palavra de Manu Mourão. Aproveitem! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café Conexão, o podcast do Grupo Conexão Empreendedoras, que está cada vez melhor. Hoje o tema é incrível, eu adoro falar dele, eu adoro beber ele. É o mundo dos vinhos e das empreendedoras. A nossa convidada é especialista nesse mundo e vai trazer para a gente tudo que tem para a gente ficar por dentro das tendências também. E ela dirige um grupo, ela é presidente da Confraria das Amigas do Vinho na Seção Paraná. Eu estou falando da Luciana Veronese. Seja muito bem-vinda, Lu. E já começo fazendo uma pergunta, né? Bom, assim como eu quero saber, eu quero que você conte para toda a nossa audiência toda essa trajetória aí das Amigas do Vinho, dessa confraria. Como é que você se tornou presidente da Seção Paraná, esse grupo que é nacional, né? E qual é o diferencial dessa confraria, que hoje já conta com mais de 200 participantes aqui no Paraná? Seja muito bem-vinda. Olá, nossa, que prazer imenso ter sido convidada por vocês, por esse grupo, que eu tenho um prazer enorme também de participar. Sou muito, muito grata a participar desse encontro. E nada melhor do que falar de vinho, de empreendedoras e de mulheres, né? Então vamos lá. Na verdade, assim, a confraria ela já existe há 17 anos lá no Rio de Janeiro. Ela nasceu no Rio de Janeiro. E no decorrer desses anos foram nascendo outras seções. Por quê? Porque o objetivo criado pela presidente nacional, que é a Maria Lúcia Rodrigues, sempre foi apoiar a mulher no seu universo feminino, como empreendedora, como mãe, como gestora, enfim, nesse mundo tão dinâmico que as mulheres vivem, né? Então, há 17 anos, essa confraria existe. Aqui no Paraná, nós vamos fazer agora, no mês de outubro, 5 anos. E eu conheci a Maria Lúcia e a confraria num evento de mulheres, um fórum em São Paulo, sobre mulheres em destaque, empreendedoras, gestoras, mulheres em cargos de liderança. E lá estava a Maria Lúcia representando a confraria e aquele grupo dela. Ela entregou alguns, dentro de uma pequena bolsa de brinde, entregou alguns panfletos, enfim, alguns brindes, e aquilo me chamou a atenção. Nós nos encontramos, nós conversamos, nossos objetivos eram basicamente os mesmos, eu também sendo uma empreendedora, familiar, né, não do ramo do vinho, mas já com esse espírito empreendedor, sempre tentando participar e estar presente no universo feminino. E a partir daí a gente criou um vínculo, um laço. Isso foi em 2014 e 2015 lançamos a Seção Paraná. Eu estou presidente desde então, aqui no Paraná, mais especificamente em Curitiba, mas isso não impede que dentro do Paraná nós possamos ter outras subseções, por exemplo, em outras cidades, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, enfim, seja lá, né, qual for a cidade. E desde então eu toco aqui esse grupo que cada vez mais me apaixona, cada vez mais me enche de orgulho e de prazer, principalmente, que é estar sempre apoiando a causa, o empreendedorismo, a igualdade de gênero, enfim. Maravilha, a gente está falando de equidade, de sororidade, de mulheres ocupando o seu espaço. As causas são muito parecidas, é por isso que a gente se encontra e tem esses papos tão inspiradores. E falar de vinho é um prazer. Imagina falar com mulheres
na oportunidade de degustar, provar vinhos, enfim. Acho que o link foi super legal que vocês criaram. Mas a gente está vivendo uma pandemia, né, Lu? E como é que vocês, que fizeram sempre encontros presenciais, tiveram esses eventos cancelados, suspensos, enfim, como é que vocês estão se reinventando para continuar próximo do teu público, continuar trazendo ações, conteúdos? Qual tem sido a dinâmica do Grupo Amigas do Vinho nesse momento? Então, Manu, quando tudo isso começou, eu confesso que achei que era algo, vamos dizer assim, não muito próximo de nós, sabe? Aquela coisa assim, tipo, aconteceu no país vizinho, mas não é que acontecer com a gente, sabe? Acontece ao lado, mas com a gente não acontece, mais ou menos isso. E nós tivemos um primeiro e único encontro no mês de março, que foi o mês da mulher. E a partir daí começou a vir essa avalanche de acontecimentos, e quando a gente viu, de um dia para o outro, entramos realmente na pandemia e todos os seus cuidados necessários, e desde então todos os eventos presenciais da confraria foram, não digo cancelado, mas estão suspensos até o final do ano, ou obviamente até a saída da vacina, enfim. Mas assim, como a nossa confraria tem esse diferencial de ser nacional, de ser principalmente uma confraria aberta, ou seja, nós não temos mensalidades, obrigações, se determinada pessoa, amiga, não pode vir por um certo período, isso não acarreta em nada, ela não será excluída, enfim, por conta disso. Não, ela é livre, ela vem sempre que possível, mas sem ter encontro, como teremos os nossos contatos, as nossas degustações e principalmente as novas adesões, as novas amigas que querem participar, porque um dos principais objetivos da Confraria Amigas do Vinho é vinho, aproximar a mulher do mundo do vinho, lazer, num momento sempre de descontração, num momento lúdico, onde a mulher pode conversar, se distrair, desestressar do seu dia a dia, e networking feminino, essa troca, essa conexão que faz o principal movimento dentro da confraria. E aí pensamos, e agora? O que vamos fazer? Sem encontro, sem a gente poder se ver, sem a gente poder estar juntas. Fomos todas, como grande parte dos profissionais e das pessoas, para o mundo virtual. Vamos às lives, vamos aos encontros via Instagram, via Zoom, e assim foi sucessivamente. Tivemos degustações, em alguns casos, cada uma comprava, por exemplo, um tipo específico de vinho para que a gente pudesse estar degustando juntas e, de alguma forma, saboreando aquilo, apreciando e conseguindo expor ali o que estava aprendendo. Muitas vezes também tinha alguém nos apoiando, enóloga, sommeliers, enfim. Logo em seguida, quando a segurança, de certa forma, em alguns lugares estava mais tranquila, eu, particularmente, consegui fazer algumas visitações em vinícolas nacionais, principalmente, Fui visitar algumas dentro de todas as regras de segurança, e fui fazer algumas degustações e conhecer novos lugares, novos vinhos, novas pessoas, e trazer isso para dentro da confraria, ou seja, dar esse oxigênio para a confraria, e não só aqui na nossa seção, isso para todas as seções do Brasil. E aí, dessa forma, a gente conseguiu fazer essa movimentação, trazer novos conteúdos, e também com isso as redes sociais começaram também a ganhar um maior público, muitos novos contatos e muitas novas adesões, novas amigas, novas confreiras querendo fazer parte dessa rede. E nós temos uma conexão tão bacana, Manu, que a gente consegue fazer negócios entre as seções do Brasil, sem contar aqui dentro na nossa própria seção. Temos
mulheres empreendedoras de vários setores, onde cada uma ali consegue mais ou menos expor o que faz, apresentar para o grupo, existe essa troca e ainda conseguimos fazer entre as próprias sessões também. Algumas são especialistas em algumas coisas personalizadas, por exemplo, e daí a gente consegue fazer essa troca, uma prestigiar o trabalho, o evento, dessa grande rede que é a nossa confraria. O objetivo, então, é gerar oportunidade, gerar um momento de lazer e de troca e de reforço do empreendedorismo feminino. Isso tudo regado a vinho. Parece mentira, mas é verdade. A gente tá falando do grupo Os Amigas do Vinho, gente. Bom, para fechar, a gente está vivendo um cenário onde eu acredito que eu também já vi outras pesquisas falando do aumento da venda de bebidas alcoólicas de uma forma geral e do vinho também, né? Um destaque bem grande no consumo. E algumas redes chegaram a relatar picos similares às vendas do Natal nesse tipo de bebida, aí no varejo físico e no eletrônico. Como é que você tem acompanhado esse cenário e qual a sua visão sobre esse crescimento e consumo nas vendas do vinho? Pois é, assunto um pouco polêmico esse, sabe? Porque eu também já fiquei sabendo, já li algumas reportagens que falavam exatamente isso, sobre esse pico, né, no consumo, na venda do vinho, principalmente em e-commerce. Na verdade, assim, para ser bem sincera, não existe ainda, segundo fontes diretas, inclusive vinícolas, né, produtores nacionais, não existe ainda, digamos assim, uma fonte certa. Por quê? Porque uma parte desse, como é que eu posso dizer, desse estudo foi feito, por exemplo, lá no início do ano. Então, depois, no decorrer da pandemia, teve um diferencial. Porém, o que acontece? Quem mais conseguiu se adequar, obviamente, foram as grandes redes. Tiveram que se redirecionar, né, no e-commerce e principalmente também logística, né, porque só uma grande rede consegue distribuir, por exemplo, para todo o Brasil, sem custo de frete, né, fazer uma forma de pagamento diferenciada, parcelamentos, enfim. Mas tem um outro nicho muito grande que muitas vezes não se vê, que são dos pequenos produtores. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte dos produtores brasileiros são vinícolas pequenas, são vinícolas familiares. E eles não têm essa estrutura, ou melhor, não tinham, né, essa estrutura desde quantidade, né, grandes quantidades, grandes produções, para daí conseguir também ter esse diferencial que as grandes redes têm, que é conseguir distribuir por todo o país, toda essa logística que não estava sendo necessária até então. Essas vinícolas menores, por exemplo, esses pequenos produtores, dependem, por exemplo, muito do enoturismo, o que parou totalmente durante a pandemia, né? O que acontece também, o que mudou, na verdade, foi que as pessoas, os consumidores, eu, você e todos, né, os outros apreciadores, começaram a não comprar mais na Delicatessen, por exemplo. Por quê? Porque estava fechada. Então, começou a ir para um e-commerce ou para uma grande rede, por exemplo, de supermercado. E aí, o que acontece? Que essas grandes redes também começaram a ver. Eles começaram a fazer uma importação, muitas vezes de um produto não ruim, não é isso, mas um produto com um custo lá, por exemplo, na Europa, um custo bem menor, um vinho que para eles seria, por exemplo, mais básico, e aí vendido num valor aqui muito maior e já com um nível de bom ou até excelente, entendeu? Então, o que aconteceu? Foi uma mudança de direcionamento, na verdade, mas se a gente colocar isso bem na ponta do lápis, fazer realmente
uma média, o consumo não está tão além quanto se realmente está sendo mencionado. Tá? Tem os dois lados, tem as grandes redes que conseguiram por ter uma estrutura realmente maior, porém os pequenos são os que mais estão sofrendo. Só que ao mesmo tempo, os pequenos realmente também conseguiram fazer algo, tiveram que realmente se reinventar completamente. Nós temos um exemplo prático de uma vinícola nossa aqui da região, uma vinícola parceira, que a proprietária é uma mulher, é uma produtora, que é aquilo que eu falei também, não tem uma grande quantidade, muito pelo contrário, ela tem alguns vinhos sensacionais, vinhos realmente finos, na qual a produção anual dela são de 300 garrafas. E o grande foco dela, por exemplo, eram quais? Restaurantes. E o que aconteceu? Fecharam. E agora? Aí ela, por exemplo, teve uma super ideia, uma super sacada, que foi criar a adoção de videiras. Então, quem gosta muito, por exemplo, da uva Pinot Noir, poderia adotar essa videira dela. Nessa videira estava o nome da pessoa, por exemplo, nós da confraria adotamos. Então tem uma videira inteira lá com o nome Amigas do Vinho, Seção Paraná. Isso deu um oxigênio para ela também, deu uma movimentação, mais pessoas conheceram a vinícola dela, mais pessoas conseguiram conhecer os produtos dela de qualidade, na qual também muitas vezes nem todos conhecem, ou ainda existe um pouco também de preconceito sobre o vinho nacional. Então, ela teve essa sacada que foi super bacana, teve uma super movimentação, teve essa inovação dentro do setor dela, que parecia estar tão comprometido, porque restaurantes fechados, né? Ela como uma vinícola familiar, uma vinícola pequena, não tem condições de fazer uma grande distribuição a nível nacional, sem custo de frete, sem essa política que uma grande rede consegue. Ela conseguiu dar um gás também para o negócio dela, para o mundo do vinho ali, que é a expertise dela. Então, para mim, particularmente, a pandemia teve dois lados. O bom, né, no sentido de realmente a gente se ajudar, a gente dar as mãos, principalmente para quem, né, tá próximo, e muitas vezes a gente não consegue se unir, e obviamente o lado ruim pela dificuldade que todo mundo realmente passou, e sem contar toda a questão saúde mesmo. Você sabe que conversar com mulheres é muito inspirador. Bom, conversar com brasileiro já é inspirador, que a gente se reinventa, se adequa e tem uma capacidade de adaptação muito alta e muito diferente, por exemplo, se a gente for pegar o europeu, né? Segundo, conversar com mulher empreendedora é mais interessante ainda, porque a mulher, até pela sua formação biológica e histórica, a mulher tende a buscar a solução rápida para o instinto de sobrevivência e diversificar as coisas para resolver um problema. Ela busca uma solução diferente e resolve um problema. E aí o Amigas do Vinho vem com um propósito de unir essas mulheres, unir mulheres empreendedoras e trazer soluções diferentes até para o próprio setor, né? Então, você vê como que tudo parte do querer fazer. Se você quer fazer, se dá um jeito, se encontra um caminho. Lu, eu quero te pedir para compartilhar com a gente as redes sociais do Amigas do Vinho, para quem tem interesse em conhecer, em participar, em integrar essa causa, possa aderir. Quero te agradecer pelo papo, fiquei com muita vontade de provar esse vinho aí, especial da Amigas do Vinho. Eu achei chiquérrimo isso, achei que, olha, adotar não é uma parreira, adotar uma videira. Uma videira Isso. É muito chique. Então, por favor, compartilhe com a gente as suas redes sociais. Quero te agradecer muitíssimo e chamar você para estar sempre ouvindo o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima. Mais uma vez, Manu, o prazer foi todo meu, eu que agradeço. Muito, muito contente mesmo, muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês. Na verdade, as nossas redes sociais são o Facebook, que é Confraria Amigas do Vinho, Seção Paraná, não pode nunca esquecer,
que obviamente que pode curtir, seguir, participar da Confraria Nacional, Rio de Janeiro, enfim, mas quando quiser estar mais próximo da gente, estar aqui participando, tem que lembrar de colocar sempre Seção Paraná. No Instagram é só @amigasdovinhopr, que eu tenho um orgulho em dizer que de toda a nacional, o Instagram da Seção Paraná é que tem o maior número de seguidores, e fico muito feliz. E aí, obviamente, quem realmente quiser estar mais próximo, nós temos no WhatsApp um grupo que hoje está com mais ou menos 200 participantes, que é o que realmente nos deixa mais próximas. Todo mundo compartilha o que está degustando, aonde está, novidades, assuntos, cursos, lives, enfim. E ainda também tem o site, que a gente pede para quem realmente quiser participar, entre lá no amigasdovinho.com.br, se cadastra, né? E daí, a partir de então, já pode ser considerado uma confreira. Esse episódio teve o patrocínio da Wake, uma empresa de gestão que atua com marketing estratégico, auxiliando empreendedores a organizar as ações de produtos e serviços com foco na gestão ágil. A Wake, gestão para empresários.